Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção às doenças profissionais e às doenças do trabalho. E nesta aula nós vamos abordar o item 3.4 do seu material e vamos falar sobre as baropatias, que são patologias envolvidas por alteração da pressão atmosférica, ou seja, trabalhadores que trabalham expostos à variação de pressão atmosférica. Vamos lá? Bem, é importante que a gente entenda que existem vários processos e várias atividades que estão expostas a essa variação de pressão atmosférica, como trabalhadores que vão trabalhar em uma altura muito específica, trabalhadores que vão trabalhar submersos, por exemplo, nadadores, vão trabalhar em submarinos, vão trabalhar em plataformas, por exemplo, em alto mar, onde há necessidade de fazer algum tipo de atividade subaquática. Também alguns tipos de situação, por exemplo, com escavações de túneis, com escavação, por exemplo, para fixação de construções de pontes, por exemplo. Então existem várias situações onde o trabalhador ele pode estar exposto ou não a situações de variação de pressão atmosférica. É importante que quanto mais complexa a atividade, por exemplo, em mineradoras, por exemplo, em profundidades muito grandes relacionadas a esse processo, para esse trabalhador voltar à atividade normal ou voltar para atividades ou vida na pressão atmosférica normal, em que ele viva de maneira natural, é importante que se faça um tratamento posterior. Então, cada atividade vai ser levantado esses riscos específicos e vai existir literalmente um processo de avaliação e permanência em câmaras, por exemplo, e também alguns tipos de situações específicas como mergulhos, onde ele vai ficar mergulhado ainda, mas um pouco mais próximo da superfície, ainda submerso, para permanecer um pouco de tempo, para literalmente ter um repouso e uma restituição dessas células corporais, para depois sim ele vir a submergir. Ok? Nesse sentido, então, uma baropatia é um conjunto de sintomas que vão se manifestar em decorrência de variações da pressão atmosférica. Ok? Em termos sucintos, as doenças causadas por exposição a alterações de pressão atmosféricas são então caracterizadas como baropatias. A atmosfera, na prática, ela exerce sobre o nosso organismo a chamada pressão atmosférica ou pressão barométrica com variação de altitude. O que significa? Significa que, independente de onde a pessoa esteja no mundo, nós vamos ter um nível de variação de pressão atmosférica, ok? Em relação ao nível de altitude com o mar, por exemplo, o mar mais próximo do mar, mais próximo do litoral, o trabalhador ele vai ter um nível zero, literalmente, de altitude. Quanto maior essa altitude, teoricamente menor a coluna de pressão atmosférica. Porém, menor essa coluna, mais o ar vai estar mais rarefeito. Então vai ser menor essa pressão, mas vai estar mais rarefeito. Quanto maior essa coluna, literalmente, de ar atmosférico, vai ter maior disponibilidade também de oxigênio, por exemplo. Então essas variações é que podem causar vários tipos de distúrbios. E esses distúrbios podem incluir até, por exemplo, zumbidos, ok? No ouvido. Então é importante que, ao subirmos, por exemplo, uma situação, subindo uma montanha muito alta ou descendo, por exemplo, uma serra, né, onde estávamos numa altitude muito alta, vai existir uma variação de pressão atmosférica e nós vamos sentir isso no ouvido, como se estivesse fazendo um abafamento nos ouvidos. Essas questões são importantes para a gente entender que está existindo uma variação dessa pressão atmosférica. Na altitude, por exemplo, em voos aéreos com aviões, por exemplo, à medida que a gente decola, nós vamos ter aí talvez uma variação de temperatura, onde a gente tenha um abafamento também dessa pressão. Isso indica que está existindo uma variação de pressão atmosférica nessas regiões, ok? É importante que a gente entenda também algumas questões que quando há um aumento ou diminuição dessa pressão atmosférica, podem ocorrer lesões mecânicas, lesões físicas, ok? Nos tecidos moles. E assim como também alterações nos distúrbios de gases do nosso corpo através das células, e isso, numa variação muito grande, pode causar até a morte. Esse é um problema no qual são expostas algumas pessoas e alguns trabalhos específicos, em caixões pneumáticos, por exemplo, em situações subaquáticas, submersas. Então, nesse sentido,
os mergulhadores, aeronautas, alpinistas e todos os trabalhadores que realizam múltiplas atividades, por exemplo, em tubulação, escavação, túneis com ar comprimido, vão estar expostos a sofrer esse tipo de variação e estão expostos ao risco de sofrer até mesmo lesões. O aumento ou diminuição dessa variação atmosférica é importante porque isso pode causar até mesmo uma lesão lá no tímpano, no ouvido interno, ou também até nos ossículos, como a bigorna, estribo e martelo, e fazer com que esse indivíduo tenha perca de audição, por exemplo. O indivíduo, na prática, ele tem uma sensação de ter fechado o canal, de ter ocluído o canal. E isso é chamado de hipoacusia, então diminui essa capacidade auditiva. Pode apresentar também zumbido, pode apresentar também dor pontiforme, uma dor localizada no ouvido, e também pode ser violenta no momento de uma ruptura, que pode acontecer uma ruptura do próprio tímpano. A prevenção dessas lesões na orelha interna, elas vão acontecer com o uso de manobras de descompressão timpânica. Então, existem vários tipos de manobras para justamente favorecer não acontecer esse tipo de lesão. E, em algumas situações também, todas as afecções, elas podem provocar também estenose dessa tuba auditiva ou do tubo auditivo. Essa estenose é como se fosse um fechamento, literalmente, do tubo auditivo, por conta também dessa variação de pressão. Então, a pressão atmosférica e os seios paranasais, por serem também órgãos importantes relacionados a sofrerem essas alterações de pressão, sofrem também lesões em algumas situações hiperbáricas, ou seja, com essas variações de pressão e também o aumento dessa pressão atmosférica. O mais comumente afetado são os ossos frontais, por conta dessa variação importante de pressão. Os sintomas vão ser dor local, intensa, edema, congestão nasal, ruptura de capilares, então pode acontecer sangramento nasal, que é epistaxe, hemorragia, deslocamento de mucosas, e essas lesões se complicam facilmente com processos infecciosos bacterianos. Então, esse trabalhador exposto a essa variação de pressão atmosférica muito alta, além de ter a lesão, ele pode ainda desenvolver um processo infeccioso posteriormente. Então, lembre que escavações, tubulações, nós temos aí trabalhadores que trabalham em submarinos, trabalham em mergulhos subaquáticos, trabalhadores que trabalham em alta altitude, alpinistas também, eles vão sofrer esse tipo de alteração de pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, sim, é um risco importante, porque pode desenvolver as baropatias, como citamos vários exemplos, ok? Bem, falamos nessa aula, então, o item 3.4 do seu material sobre as baropatias, as patologias que podem ser desenvolvidas por conta da alteração da pressão atmosférica. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.